Olá, conselheiros, conselheiras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify aqui da Board Academy. No nosso programa Os Conselheiros, nós trazemos convidados muito especiais, empresários, executivos, conselheiros, que falam um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional, de negócios, trazendo pílulas de sabedoria, insights para você que está nos assistindo. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Te convido a fazer a sua inscrição, ativar o sininho para que você seja então notificado sobre outros episódios e conteúdos que nós compartilhamos aqui nas nossas redes sociais da Board Academy. No episódio de hoje, nós vamos falar com um empresário, na verdade CEO, fundador de uma empresa internacional. Vocês vão ver pelo sotaque dele que ele não é brasileiro, mas vai falar conosco em português. Eu estou falando de Thiago Monteiro, CEO e fundador da Lusa Group. E nada melhor do que o próprio Thiago para falar um pouco sobre a Lusa. Thiago, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Board Academy, falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre conselheiros e um pouco sobre a Lusa Group e como é que eu posso trazer esses insights para os conselheiros, para os empreendedores aqui do Brasil e do mundo como um todo. Thiago, eu te apresentei como CEO e fundador da Lusa Group, mas eu sempre digo o seguinte, o pessoal está acostumado, quem já me assiste aí, essa é a foto. Você está hoje como CEO, foi o fundador da Lusa Group, mas eu imagino que você, antes da Lusa Group, teve uma formação, talvez, não sei se já criou essa empresa como seu primeiro jornada profissional, trabalhou em outros lugares. Conta pra gente um pouquinho, conta sobre esse sotaque aí para o pessoal saber de onde você é. Bem, sou português, com muito orgulho. Amo o Brasil. O Brasil, para mim, é um país de oportunidades onde eu tenho empreendido e aprendido muito. Sou filho do Arthur Monteiro e da Manuela, de uma cidade chamada Oliveira das Meias, onde a indústria de moldes é uma das mais fortes do mundo, a nível de moldes de injeção de plásticos para a indústria automóvel. Então, desde criança que eu via o meu pai e o meu avô a trabalhar com moldes de injeção de plásticos, e eu decidi seguir para isso. Com isso, estudei engenharia mecânica na FEUP, me formei aos 23 anos, onde estagiei na Simoldes, que é um dos maiores fabricantes de moldes do mundo, tem fábrica inclusive aqui no Brasil, e onde durante 4 anos eu fui projetista de moldes, onde aprendi o setor automóvel e toda a parte de ferramentas e processos de injeção. O plano de carreira estava montado. 4 anos, mas nunca na vida eu pensei em empreender. Eu achava que empreendedorismo é algo, sei lá, eu fui formatado na cidade interior para trabalhar numa empresa estável, mas no final tinha um bichinho atrás de mim que era empreender. E eu, na brincadeira, tinha esse emprego de projetista e comecei com um restaurante. Só que o restaurante não estava dando certo, eu tinha que pagar as contas e um dia uma empresa me convidou para eu ir ao México durante o meu período de férias, e eu vi que existia uma oportunidade fora de Portugal, muito maior que em Portugal, e que o know-how que os portugueses tinham teria que ir além fronteiras. E foi aí que eu comecei a ver que havia oportunidades de criar. Assim como, quando eu era projetista, recebia as peças que eram desenhadas por designers de automotivos, mas esses designers não pensavam no processo de injeção, no processo produtivo, e isso levava a custos extras, a tempos muito superiores. E eu disse, porquê que não levamos o know-how das ferramentas e da injeção logo quando estamos a desenhar as peças? E daí surgiu a Plastic and Tooling Concept, que era a PTC, hoje é a Lusa. E foi daí que nós nascemos com o objetivo de otimizar o desenvolvimento de peças plásticas automotivas. Foi assim que começou o negócio? Foi aí. Eu via que havia uma deficiência no mercado, que quando eu era projetista recebia as peças com montes de problemas, e disse, essas pessoas não sabem o que estão a fazer. Se eu começar a levar este meu know-how e antecipar esses problemas, vamos ganhar muito no custo de desenvolvimento de produto. E assim começou. E você percebeu isso nessa viagem para o México? Sim, que havia uma deficiência lá fora, via que o nosso know-how de Portugal era muito elevado em relação ao que eu imaginava, e começamos a ver essas oportunidades. E aí, primeiro foi uma sigla, como que era o nome da sigla? PTC. PTC. Que é Plastic and Tooling Concept. Plastic and Tooling Concept. Ou seja, era aproximar o conhecimento das ferramentas
do conhecimento dos plásticos e vice-versa para otimizar todo o processo. Hoje a empresa não atua só com isso. Não, foi daí que nós nascemos, ou seja, quando começamos a trabalhar com o setor automotivo, eu vi que havia uma coisa muito interessante que era o outsourcing. A indústria automotiva terceirizava engenheiros, projetistas para desenvolver essas peças, e então foi aí que eu comecei a aprender essa parte do outsourcing, que hoje é o carro-chefe da Lusa Group. Você começou esse negócio ainda em Portugal ou no México? Ou o México foi só o Eureka? Portugal foi quando eu comecei, o México foi só o Eureka quando eu vi. Portugal eu comecei, mas infelizmente, devido a eu ser engenheiro e não ter sido formado a nível financeiro, que é uma coisa que eu acho que as escolas deveriam ter algumas matérias sobre gestão financeira, finanças, para que um engenheiro não comete erros, como eu cometi, de controle de custos. Eu não sabia que um funcionário ganhava 1.000 euros, me custava 1.600 euros. E aí começou as contas a não baterem certo e quebrei. Precificação. Isso, e quebrei. Como muitos empresários, eu costumo dizer que eu paguei um curso em Harvard para chegar onde eu cheguei hoje. Sei que no meu país, em Portugal, infelizmente quem quebra é crucificado, o cara quebrou, mas no final do dia quebrar é um aprendizado. Não é bom para ninguém, não aconselho, mas o importante é o empresário, o empreendedor, levantar-se, aprender com os erros e crescer com isso. Então, eu quebrei, vim para o Brasil à procura de oportunidades, e foi aqui que eu fiquei deslumbrado com a quantidade de oportunidades que havia no Brasil, com, digamos, a falta de mão de obra e de know-how muito focado nos plásticos, e foi aí que eu comecei pouco a pouco a crescer aqui no Brasil. E a Lusa Group hoje, ela continua tendo sede em Portugal ou ela está Sim, tem sede em transferida? Portugal, tem Espanha, Marrocos, China, França, Estados Unidos, México e Brasil. E estamos a abrir na Argentina. Uau! E como foi esse processo de internacionalização da empresa? Porque você sai de Portugal, se eu entendi a linha do tempo, você sai de Portugal numa situação de quebra ou de déficit, e aí vem para o Brasil. Isso. E aí o crescimento se dá a partir do Brasil, numa segunda tentativa? Isso. Em 2009 eu cheguei aqui a São Paulo, e é uma história um pouco complexa, porque eu cheguei a São Paulo quase sem dinheiro, com as últimas coisas que me tinha sobrado de dinheiro, e comecei a procurar oportunidades. E nem emprego eu conseguia, porque eu não tinha CPF. E para me candidatar a uma vaga de emprego eu preciso ter CPF. Então... Você veio como turista no primeiro momento? Turista. Mas eu disse, este país é cheio de oportunidades, eu não posso ir embora. E comecei a procurar, até que um dia já não tinha mais dinheiro para ficar aqui. E liguei para a minha mãe: mãe, me manda dinheiro que eu sei que eu vou conseguir arrumar aqui alguma coisa. O São Paulo é uma cidade de oportunidades, eu vou conseguir dar a volta a isto. E a minha mãe: nem pensar, sai desse país atrasado, isso aí, eu te pago a passagem para voltar. Acho que nem tinha passagem para voltar, já tinha passado, eu estava a ficar aqui. E eu comecei a procurar na internet empresas para procurar emprego, porque eu nem tinha dinheiro para o táxi ou para o transporte, para ir a uma entrevista. Então eu morava ali num flat em Moema, e eu sabia que havia ali uma empresa que eu vi numa feira, que era pacotes, PAC, e lá procurei e encontrei PAC Group. Liguei e disse: olha, eu sei que não está em altura de dar emprego, mas talvez eu vá embora esta semana, o meu currículo não mostra nem metade da minha capacidade, eu gostava de ter a oportunidade de uma entrevista. Mandei o currículo. Passado um bocado, liga-me: amanhã você tem entrevista com o vice-presidente da empresa. E eu disse: yes! Voltei para o flat, bebi água para esquecer a fome. Isto foi em 2009. Uau! Isto foi em setembro de 2009. E a gente tinha acabado uma ressaca de uma crise de 2008. Isso. Então foi automotivo e tudo, por isso é que eu também quebrei lá, etc. Então eu botei para o flat, bebi água, esqueci a fome, dormi, acordei e cheguei lá, era lá na parte por trás do shopping em Ibapuera. Cheguei lá e disse: quero trabalhar,
me dê emprego no que você quiser, que você não se vai arrepender. E o cara, por sorte, conhecia Portugal, conhecia a parte dos moldes e gostou muito de mim, e já era habitual contratar estrangeiros. Sabia fazer visto, que eu não tinha visto, estava ilegal num país. E ele disse, está contratado, vai para a Bahia, para a Ford, e se tudo der certo, você ainda vai virar lá o meu gerente. Uau. Liguei para a minha mãe, consegui emprego. Eu, não pode ser, sei que. Lá mandou 200 euros para a conta, para eu ter algum dinheirito. Fui para Salvador, fiquei no hotel 15 dias, onde davam o café da manhã, e eu guardava o café da manhã na mochila, para ter que me alimentar, garantir o almoço durante o dia. Chegou aos final dos 15 dias, já estava sem os 200 euros, e eu falei com os amigos, rapaz, estou sem ninguém, ainda não chegou ao final do mês, e assim, pede um adiantamento, a dizer que precisas alugar uma casa, para, com esse adiantamento, ficas a dormir em minha casa e já consegues viver. Dito e feito. Liguei para a empresa, olha, vou sair do hotel, preciso de um adiantamento para alugar uma casa, e me mandaram 3.000 reais. Já ganhei um dinheirinho, foi dormir em casa do meu amigo, isso é feio. Foi andando, sempre a mandar e-mails para o Ricardo Perrotti, que é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, me ajudou aqui em São Paulo, e aprendi muito. E com uma visão que eu tinha já de empreendedor, comecei a mandar e-mails do que estava a acontecer, do que eu estava vendo lá que podia melhorar na Ford Camaçari. Tinham cerca de 150 pessoas na Ford Camaçari. E um dia a pessoa que estava gerenciando foi de férias e eu ofereci-me para ficar durante as férias. A pessoa já não voltou de férias, eu fiquei no lugar como gerente no site da Ford Camaçari, e as pessoas que não me viraram as costas quando eu quebrei em Portugal, eu levei um monte de portugueses. Então foi um intraempreendedor dentro dessa empresa, e comecei a ajudar quem me ajudou e comecei a crescer muito. Um determinado dia, passado uns 2-3 anos, uma empresa no México voltou-me a contactar a dizer que estava interessada nos meus serviços. E aí eu comecei a manter esse negócio na Camaçari e esse negócio no México, até um dia que foi impossível de manter as duas coisas e eu decidi sair e seguir com o meu negócio. E foi daí que começou Brasil e México a crescer, e eu posso dizer que eu comecei no Brasil com 2 malas de roupa, sem dinheiro no bolso. Então, por isso é que eu digo que o Brasil é um país de oportunidades. Tiago, hoje a Lusa fatura quase 300 milhões de reais no mundo inteiro, com mais de 1.200 funcionários. Parabéns e obrigado por esse depoimento. Não é todo empresário que tem essa coragem de falar para o público. Mas é verdade. Porque a gente olha a foto hoje, né? O cara é CEO, empresa de 300 milhões, europeu, está em quantos países? Mas não é fácil. Mas ninguém sabe o quanto você teve que queimar sola de sapato aí, ou levar nãos, né? Quantos nãos você levou? Mas no final do dia eu penso muito sobre isso, e eu acho que eu sou uma pessoa abençoada. Também tento fazer o bem às pessoas para a vida me correr bem, não é? Mas é muito estar no momento certo e correr atrás do que nós sonhamos sempre, e nunca estar satisfeito com o que temos, e queremos sempre ser melhor todos os dias e conseguir surpreender a nós próprios. É isso que eu todos os dias tento. Fantástico. Com o crescimento da empresa, começa ali, muito natural isso, né? Isso me parece que acontece com muitas pessoas que estão trabalhando numa posição e tem esse sonho do empreendedorismo e começa então a flertar com ele, prestar um serviço aqui, até que isso se tornou de tal tamanho que você não dava conta de estar em Salvador, em Camaçari, e aí vai direto para a sua empresa. E eu acabado de casar, acabado de comprar uma casa, deixei o emprego para empreender, porque eu achava que não era correto eu estar... Você tinha comprado lá em Camaçari? Isso, em Busca Vida, lá na Bahia, lá perto do aeroporto. Ou seja, não era justo estar a trabalhar para uma empresa, em parceria que seja, e a fazer outro negócio, até porque podíamos estar a começar a fazer concorrência, e isso não era correto da minha parte. E arrisquei, porque eu, no final do dia, e o que eu vejo hoje, o que existe em comum em todos os empreendedores, é essa fome do risco. Eu adoro o risco. Mas agora com a idade já é o risco um pouco mais calculado. Antigamente era na loucura, sem filhos, sem mulher, sem nada. Podia passar fome, porque no dia a seguir virava as coisas. Hoje é mais. Mas eu gosto muito desse risco. Isso me fascina. O desconhecido e aprender algo que eu não domino ainda é espetacular.
Bom, de 2009, a empresa, então, essa nova empresa, você aproveitou a mesma empresa que você tinha lá? Não, criou uma nova no Brasil. Se criei uma nova no Brasil. Data de 2010, mais ou menos? Sim, mais ou menos por aí. Comecei, porque eu já era PJ também, para essa empresa que eu trabalhava, e comecei a mandar brasileiros para o México. Para um cliente que ainda é meu cliente hoje, Nemak, um dos maiores produtores de peças automotivas de alumínio. E a sede da Lusa Group é Brasil ou não? Nesse momento ela está em outro lugar? Teoricamente, pela história, é Portugal. Certo. Mas hoje eu moro em Belo Horizonte. Então o negócio está centrado em Belo Horizonte hoje. E eu estou sem data de volta para Portugal. Peço desculpa aos meus funcionários de Portugal, mas hoje o Brasil está em pleno crescimento, muitas Sua oportunidades. família está com você aqui? Tá. Minha mulher e minhas 2 filhas moram comigo em Belo Horizonte. Achamos melhor assim e temos que aproveitar, digamos, as oportunidades no momento certo e não deixá-las para trás. Para fazer um resumo, bem uma parte ainda mais, umas partes muito interessantes. Em 2009 fomos crescendo. Portanto, eu casei. Em 2014 estava eu já com alguns funcionários na Ford. Já tinha conseguido entrar na Ford. Mais funcionários no México. E estava num médico em Lauro de Freitas. E uma bala perdida passa ao lado da minha cabeça assim. Pá! Ficou assim. E eu disse, eu não morri por 30 centímetros. O que é que eu estou aqui a fazer? E decidi voltar para Portugal. Porque neste momento não existia empresa em Portugal. Só existia no Brasil, porque a de Portugal tinha quebrado. Vou a Portugal. Vou a Portugal por um projeto de treinamento de 5 técnicos marroquinos a aprender moldes de injeção. Foi um cliente antigo que me deu esse desafio. Foi o primeiro negócio que eu tive. E isso fez-me voltar para Portugal. E foi aí que eu fiquei a morar. Foi aí onde nasceu a minha segunda filha. A primeira nasceu em Salvador. E reativei a PTC, que hoje é a Lusa, lá em Portugal. Fomos indo muito bem, sempre a crescer, 200%, 50%, sempre a crescer. E o Brasil já quase não tinha nada, o México estava em crescimento, porque eu tinha decidido morar em Portugal. E um certo dia, em 2018, eu recebi uma chamada de um amigo a dizer se eu queria ir a uma reunião à Fiat. E eu era o batizado da minha filha, não vou gastar dinheiro na passagem. Disse, pá, cá aí, era tão difícil, toda a gente dizia que era muito difícil entrar como fornecedor de engenharia da Fiat. Só empresas italianas devido à Fiat é que tinham mais facilidade por causa do network e know-how da Fiat. E eu disse, marca. O homem conseguiu marcar. E eu costumo dizer que na minha vida existem alguns anjos. Um é esse Ricardo Perrota, que me deu a mão quando não havia visto, que não havia nada. Eu costumo dizer que anjo tem CPF. Isso. E eu tinha um voo Porto-Lisboa, Lisboa-Belo Horizonte, Confins. O voo do Porto saiu tarde. E eu perdi o voo para Belo Horizonte em Lisboa. Logo, eu não ia chegar a tempo da reunião, que foi a reunião mais importante da minha vida depois. E eu fui lá no balcão da TAP e disse, minha irmã, não, amanhã você vai. Eu disse, não, você tem que ir, não, amanhã. E eu virei as costas, tinha um anjo, num portão, numa porta à parte, disse, moço, pode-me ajudar? Diga, eu quero ir para o Brasil, me mande para o Brasil, para qualquer lugar do Brasil, e depois eu dou um jeito, tem uma reunião muito importante. Eu, isso aqui não tem vaga, moço. Veja bem, moço, por favor. E ele, tem aqui uma para Recife, se você tiver aí pontos para fazer um upgrade business class, eu consigo pôr em business class, e você vai para, depois pela Gol para Belo Horizonte. Dito e feito. Fiz o upgrade, fui, cheguei a Belo Horizonte sem dormir, estava lá o meu amigo, foi ao hotel tomar um banho, cheguei, fomos para a Fiat, entrei lá dentro nervoso, chegaram 30 diretores, hoje são meus conhecidos, alguns meus amigos, etc. E entrou o falecido de Maria e olha para mim, boa tarde, tem 30 minutos para apresentar. Eu assim, vim de Portugal, comecei a tremer, comecei a falar, passou-se 30 minutos, no final ele disse, está cadastrado? Como o fornecedor disse, não. Então, por favor, cadastrar. Cadastrei a empresa, demorou uns 9 meses para cadastrar a empresa. Após cadastrar,
Eles têm um acordo de cavalheiros que ninguém pode roubar funcionários uns dos outros. Ou seja, o mercado estava saturado, não havia ninguém. Mesmo assim eu não desisti. Aluguei uma casa, aluguei gente de São Paulo para Minas e começamos a crescer até que chegamos a 40 funcionários. Muito o meu trabalho. Veio o famoso, toda a gente passou por isso e por essa dificuldade, Covid. Onde eu recebo um telefonema da Fiat a dizer: a partir de hoje 40 pessoas, eram 43, 40 pessoas suas são dispensadas, ficamos com estes 3 e estes 3 talvez terão que ser por outra empresa, você vai deixar de ser fornecedor. Disse: nossa senhor, pode ser. Ok, beleza, tudo bem. Eu tinha um diretor, uma administrativa e recursos humanos, a Aline e o Fabrício. Falei com eles para tentar ver o que ia acontecer. Eles aceitaram ficar com meio salário, os dois. Entregamos metade do escritório, fechamos numa sala de móveis todos. Começamos a tentar ver. Passado uns 4, 5 meses, começaram a contactar, a perguntar: aquele desenhador está disponível, aquele engenheiro está disponível. Sim. Colocamos lá uma pessoa. E esse meu diretor disse: já, isto aqui vai voltar. Mas não tinha sinais no meio. Mas como ele... No meio da crise a gente não sabe quando vai terminar, né? E ele assim: eu acho que isto vai melhorar. Isto vai voltar. Vamos contratar uns 30 a 40 pessoas. Assim, mas como se não há trabalho? E eu assim: ai Jesus, nem vou contar à minha mulher. Mas embora. Contratamos 40 profissionais que estavam no mercado, que eram os melhores, que eu agora já podia buscá-los porque já não tinha ninguém. Contratei no risco e foi assim que fomos passando do último menor fornecedor da Fiat e hoje somos o maior fornecedor de engenharia de produto da Stellantis, onde temos cerca de 600 e tal pessoas fornecendo serviços. Isto do Covid ao dia de hoje. É muita loucura. E risco, viu? Aqui é para ter coragem para pôr muita coragem. 40 salários sem ter visibilidade e já estava. Mas também tem muito feeling. Com certeza. O empresário, ele, além de ter, sem dúvida, a dose dele de apetite ao risco, né? Como você mesmo colocou, ele sente o mercado, ele está antenado no que está acontecendo. Sinais vão aparecendo, isso. E muitos empresários relatam, né? Não é nem com vaidade ou não, mas relatam essas dificuldades que passaram ao longo da história. Mas parece que existe uma fórmula. Quando se aprende a empreender, por mais que você tropece, você consegue se levantar de novo, né? Você percebe isso? Eu já ouvi de alguns, inclusive assim, se eu quebrar agora, me dá mais 6 meses, 1 ano, eu me levanto de novo. Marcelo, se eu não fosse casado, se eu não fosse casado e tivesse filhos, eu queria fazer isso. Sim, me deixa aí, sem nada, na rua, e vamos começar do zero. Isso, inclusive, nós falamos muito, nós temos um objetivo de 2027 de chegar a 500 milhões de faturação. E para chegar a esse, nós ano passado faturamos 150 milhões, este ano queremos faturar 200 milhões aqui no Brasil. E para chegar aos 500 milhões é para fazer M&As. Custa muito dar dinheiro e faz sentido e é preciso passar à empresa. Mas eu gosto tanto de começar do zero, esse bichinho, que digo, não será melhor pôr a meta um bocadinho mais baixa e irmos trazer gente boa e fazer crescer a máquina com a nossa cultura? Com a nossa cultura. Você está comprando mercado, né? Isso, comprando mercado. É mais acelerado. E há um risco muito grande de cultura. Exatamente. E então eu penso muito isso de pensar, criar, contratar. Mas no final do dia, o que eu tenho aprendido nos últimos anos, que o segredo, o sucesso do empreendedor é saber selecionar as pessoas certas para a cultura da empresa e para a cadeira que vão sentar e que essas pessoas se adaptem à cultura e comprem os seus sonhos e viverem esses sonhos juntos. Ou seja, você conseguir ter gente de alta performance do seu lado, de alto nível, leva você para outro patamar. Porque hoje cheguei a um ponto que o Tiago já agora tem que ter outros Tiagos, gente melhor que o Tiago em várias coisas para conseguirmos ir para onde nós queremos ir. Eu costumo dizer... Sim, porque você hoje
e não na figura só do Thiago, mas qualquer empresário, ele é o principal limitador do crescimento da empresa, porque a empresa vai até onde a capacidade do Thiago tem de ir. E eu tenho que me desenvolver todos os dias, tenho que aprender para a empresa conseguir me acompanhar e os meus líderes se inspirarem em mim, porque liderar é inspirar, por exemplo, e etc., na minha visão, e eu consigo muito isso. Eu tenho uma energia muito forte, por isso é que eu gosto muito do presencial. Quando eu estou, as pessoas vivem essa paixão, esse brilho no olho de empreender, de fazer o que nós amamos, de surpreender o cliente. Mas eu já errei muito a contratar. Eu costumo dizer o que eu já errei em pessoas que entraram na empresa e não deixaram nada, só deixaram custo. Dá para comprar muitos Porsches, infelizmente. Hoje, com maturidade, com ferramentas que temos de processo de fit cultural, de competências organizacionais, conseguimos minimizar. Porque é muito difícil, durante uma entrevista, durante um processo seletivo, você conseguir detectar todas as coisas que você consegue ver no dia a dia. Mas estamos aqui para ir aprendendo todos os dias. Thiago, me diz uma coisa. Eu estou fazendo aqui uma conta em mais ou menos 25, 15 anos dessa história no Brasil, né? Começando pelo Brasil. 15 anos aí de operação. Começou com um modelo de negócio que você foi atender especialmente o México e depois abriu da forma como você está hoje. Os avanços tecnológicos nesses últimos 15 anos, assim, uma coisa absurda. Sim. Né? Para que lado foi a Lusa? A Lusa ampliou o portfólio de atividades? Se eu tiver que apresentar a Lusa hoje para alguém, quem está nos assistindo aqui, né? Tá, eu entendi mais ou menos o negócio que ele falou de plástico, que ele trabalhava lá, e aí ia ajudar quem fazia, porque ele fazia a peça e tinha alguém que projetava e ele via a dificuldade da projeção não bater com os custos de fazer a peça. Isso. O que a Lusa faz hoje, então, em prol das empresas? Boa pergunta, Marcelo. Efetivamente foi onde nós nascemos, com o plástico, com os moldes, mas o mercado e a visão da empresa fez-nos crescer para a tecnologia, para a inovação. Hoje não só atendemos o setor automotivo, como atendemos o setor de mineração, o setor de agronegócio, o setor de energia, principalmente com profissionais de tecnologia para trabalhar nos projetos de inovação, tecnologia como um todo, levar, acima de tudo, a Lusa consegue levar para os nossos clientes os melhores talentos para os projetos dele e assim poderem desenvolver os projetos de maneira ágil e competitiva. Porque uma empresa grande, que são os nossos clientes-alvos, são os enterprises, porque a empresa pequena não usa outsourcing. Eles, se abrirem uma vaga interna, demoram 6 meses. Hoje eu consigo colocar um profissional dentro dos nossos clientes com computador, software, em 48 horas. De acordo com o que ele... É evidente que há muitos perfis complexos, que são as moscas brancas, aí demora uma semana, 10 dias, a conseguir, digamos, fechar esse processo seletivo. Então nós trazemos praticidade, competitividade, inovação e tecnologia para todos os setores ligados com a engenharia no mercado. É evidente que nós temos uma grande fatia, pelo meu know-how, pela minha história de setor automotivo, mas também estamos a crescer devido à necessidade, até porque os carros também estão crescendo com a parte de eletroeletrónica, tudo hoje tem programação, tudo hoje tem tecnologia, então é uma necessidade do mercado. Então, e um engenheiro informático do automotivo pode trabalhar noutros setores. E no final do dia, nós temos uma máquina que consegue encontrar os melhores talentos e consegue formar, porque nós temos um ecossistema de empresas. Dentro da Lusa Group, temos a Lusa Hub, que é uma academia para formar os nossos talentos, para nós e para os nossos clientes. Porque hoje, como sabe, é uma necessidade do mercado ter pessoas... A faculdade não está preparando mais. Então nós criamos a Lusa Hub para complementar essa formação mais específica e a pessoa já chegar ao mundo do trabalho a conseguir desempenhar funções já técnicas necessárias para os projetos. Você vê uma diferença muito grande entre os países onde a Lusa está inserida, em termos dessa capacitação dos profissionais, Sim, o celeiro de profissionais? O Brasil tem um problema, infelizmente,
que é o inglês, né? Hoje, questões culturais, não sei, governamentais, nunca percebi o porquê, não é? Mas o Brasil, a nível de inglês, é uma deficiência. Perde oportunidades Perde. E de como trabalhar. o Brasil é um país estratégico, porque é um LCC, um Low Cost Country, nós ficamos limitados. Muitas vezes temos um engenheiro muito bom, muito experiente, mas não consegue atender Estados Unidos porque não fala inglês. Então, o recado que eu dou a você, se quer crescer daqui para a frente, estude inglês, porque é muitas vezes mais importante. Às vezes, os nossos clientes estão a provar um júnior que fala inglês e a reprovar um super sénior porque não fala inglês. Então, o meu conselho, estude inglês de verdade, porque hoje é uma mais-valia e uma obrigação para o mercado global que estamos presentes, e o Brasil cada vez mais está E oportunidade também de ser remunerado em dólar ou claro, euro, né? Exatamente. E depois, muita gente fica surpreendida quando se fala do Brasil, e eu acho que o Brasil não se sabe vender lá fora, porque o Brasil tem excelentes profissionais, tanto no automotivo. A Volkswagen está aqui há mais de 40 anos, já desenvolvendo no Brasil, tecnologia nem se fala. Então, o brasileiro também tem que começar a saber vender-se e ser mais patriota lá para fora. Porque o que o Brasil passa para fora muitas vezes é samba, futebol e festa. E, na verdade, São Paulo, para mim, é uma cidade cheia de oportunidades, deslumbrante. Quando eu cheguei aqui, nem dormia de noite. Disse, nossa, isto é Brasil. Porque eu pensava que o Brasil era Fortaleza, mas Fortaleza é só praia. E aqui não, uma cidade de primeiro mundo, com muitas oportunidades, onde as pessoas podem fazer o que quiserem, poderem crescer profissionalmente. Então, Portugal é um país culturalmente diferente, mas já tem boa formação, bom inglês, boas escolas. No entanto, Portugal também não sabe fazer nada em Portugal. Não existe nenhum carro português. Não existe nada português. Assim, só o vinho, o queijo, o algarve, as férias. Nós também, como portugueses, não soubemos criar nenhum produto. Nós somos fornecedor dos franceses, dos espanhóis e dos alemães. Também não soubemos vender o nosso produto. Um vinho italiano é tão bom ou pior como português, mas é mais caro, porque o italiano sabe vender melhor que o português. Então, as diferenças, acima de tudo, quando eu mudo de um país para o outro, tem muito a ver com a cultura de cada país. Legislação. A legislação trabalhista é complexa, mas aprendemos e adaptamos, faz parte. Mas também tem coisas, por exemplo, Portugal, a pessoa, quando passa o período experimental, é efetiva. Eu costumo dizer que casado você divorcia, funcionário em Portugal você não divorcia. É para o resto da vida. Só se a empresa tiver um decréscimo muito grande de faturamento é que você consegue dispensar. Isso é uma entrave para a gestão das empresas portuguesas, na minha visão como empresário português. Se não me engano, nos Estados Unidos é assim também. Em Espanha, muitos países. Uma proteção sindical aí dos colaboradores. É a lei trabalhista que a pessoa chama-se vira efetivo. Na Itália também. Isso. E aqui no Brasil é bom porque pagando os direitos e está tudo bem, a pessoa faz um bom desempenho, está dentro da cultura, não está, e então eu acho que isso é uma vantagem aqui no Brasil. Na minha visão, acho que poder dispensar a pessoa porque já não entrega, ou já não quer entregar, ou já não está na cultura... Quer dizer, ter uma base no Brasil capaz de prover serviços para outros países é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Baixo custo, mas para isso temos que ter gente com inglês. Perfeito. Olha aí, pessoal, tá ouvindo aí? Isso vale tanto para quem está nos assistindo aqui, que estão traçando uma carreira aí na ordem de executivo, como para conselheiros. Você está aqui no Brasil e, de repente, o que está te faltando para ser conselheiro numa empresa em outro país e receber em dólar ou em euro? Às vezes o que falta é só o idioma, porque oportunidades existem para brasileiros fora do país. Com certeza. E eu costumo dizer que as pessoas têm que correr atrás e acreditar que é possível, e a partir daí tudo acontece. Você falou, e eu fui guardando algumas coisas para a gente falar aí ao longo da nossa conversa. Você falou um pouco sobre a cultura, né? A importância da cultura, do fit cultural, de contratar as pessoas certas. E a gente sabe que uma boa cultura, uma cultura saudável numa empresa, parte da liderança. De você em primeira pessoa, como o CEO da empresa, mas
Com tudo isso de... Eu até esqueci de perguntar quantos colaboradores são hoje no total? Cerca de 1.200, mais ou mil e menos. duzentos. Você não consegue liderar todos, talvez tenha Não. até gente que você nem conheça. Não, antigamente eu conhecia todos, até há pouco tempo sabia o nome de todos, hoje já não, Já infelizmente. não consegue. Então, isso significa que você tem uma liderança abaixo de você, diretores, gerentes, supervisores. Como que é a capacitação dessa liderança para lidar com colaboradores que muitas vezes, ou na maioria das vezes, estão trabalhando no outsourcing, né? Estão trabalhando lá no cliente. Muito A boa questão pergunta. cultural de você ter alguém na Fiat e o cara ele olha, eu sou Fiat ou eu sou Lusa, né? Boa, Como excelente, que faz isso? Excelente, Marcelo. Essa é uma dor do nosso modelo de negócio. É uma dor ingrata, não se pode eliminá-la, pode-se minimizá-la. Porque no final do dia é um modelo de negócios e os nossos colaboradores, os consultores que estão nos clientes, eles acabam por ganhar até a cultura do cliente, estando lá fisicamente, trabalhando todos os dias. E nós, Lusa, temos a obrigação de criar eventos, team buildings, criar canais de comunicação para tentar que eles entrem na cultura da empresa. Mas há muitos que não querem. Porquê? Porque ainda existe, infelizmente, um preconceito de ser terceirizado não é legal no Brasil. Não tem nada a ver. É verdade, existe essa crendice, né? Esse sentimento. Existe. E na verdade é o contrário. Você tendo numa empresa como a Lusa, pode acabar o contrato num cliente e a Lusa realoca noutro projeto. Tem mais oportunidades, mais segurança de oportunidades lá fora. Pode trabalhar num projeto nos Estados Unidos, um projeto em Portugal, em Espanha. Então, existe um pequeno preconceito, tanto é que muitos no LinkedIn nem colocam que estão na Lusa, colocam um cliente. Ok? Isso é um problema, uma dor, mas eu tenho que trabalhar isso através de um business partner dentro do cliente, através de team building, através de um... Trazer de vez em quando os colaboradores que estão lá nós fazemos um encontro. Festas de Natal, fazemos outro dia um evento para bem-estar e saúde, mas não chega, porque temos gente espalhada para o Brasil inteiro. O home office foi uma ferramenta que nos acelerou, por isso é que nós passamos de 3 pessoas para quase 1.000 e tal pessoas aqui no Brasil, quase 900 ou 800 e tal, porque o home office foi aceitável. Hoje está a diminuir um pouquinho, mas ainda é aceite. Mas sem dúvida que é uma dor do negócio. É uma dor do negócio que estamos a trabalhar para a combater, mas nunca vai deixar de existir, infelizmente. Excelente. Hoje muito se tinha no passado, onde você chegava, nem sei se você tem ali um escritório central, porque como é tão diversificada a sua população, eu não sei se você tem uma base fixa, né, um escritório central, mas antigamente, né, muitas empresas você ia e tinha lá aquela sala de reunião bonita, com aquela placa da missão, visão e valores da companhia. Se eu perguntar hoje para o Thiago, para onde você enxerga, qual que é a visão de futuro da Lusa? Ser uma empresa de referência a nível de prestação de serviços, tecnologia e inovação. Ou seja, eu pretendo levar para os clientes as melhores soluções quando se fala em tecnologia e competitividade e também ao mesmo tempo dar aos nossos colaboradores a oportunidade de poder crescer profissionalmente dentro da tecnologia e da inovação. É evidente que no final do dia, dependendo muito do perfil, o preço às vezes fala mais alto e muitas vezes nós não conseguimos acompanhar clientes que não valorizam a qualidade da entrega, porque o mercado ficando aquecido e o mercado ficando muito competitivo, as pessoas querem ganhar mais. Isso nos traz dificuldade. Por isso é que temos a Lusa Hub, por um lado, para formar mão de obra muito específica para as necessidades nossas e aí conseguimos balancear o custo e acompanhar as necessidades do cliente. Mas quando você fala em caminhar, nós queremos chegar, como eu falei há pouco, 500 milhões no crescimento, a nível de faturação, queremos chegar a 2030 com 7.000 pessoas no mundo inteiro e estar presente em mais de 30 países. Pronto, isso é um pouco... Excelente visão. Algumas... E tentar multiplicar o Tiago Monteiro. Esse é um desafio. E criar líderes enraizados na cultura,
que tenhamos junto e que acreditem e que possamos tornar, e que é um dos desafios que temos no planejamento estratégico, tornar a Lusa um modelo de negócio escalável. O que eu fizer aqui no Brasil, amanhã faço na Argentina. Isso faz parte de um dos nossos desafios que nós temos que levar muito forte daqui para a frente. O seu tipo de negócio, eu não sei se eu posso dizer que a maioria, mas eu já trabalhei, né? A gente estava conversando nos bastidores aqui, que eu trabalhei por muitos anos numa empresa, de certa forma, parecida, concorrente em alguns aspectos com a sua, e lá eles têm um modelo de diretores sócios ou associados, que foi uma forma de crescimento da pirâmide, como você acabou de falar, ter mais Tiagos. Isso. Para ter mais Tiagos, eu preciso ter mais diretores a nível executivo Sem ou dúvida. de sociedade. Isso. E hoje o negócio está muito centralizado no Tiago, certo? Isso. Você não tem outros sócios, você não se eu associou e a outras empresas. Eu e a minha esposa somente, é uma empresa familiar. Sim, existe um objetivo de trabalhar stock options, principalmente por países, não é? Ou seja, ter um líder por país, ter alguns stock options na parte dos principais diretores dos países, mas ainda estou a implementar isso. É tudo muito novo. Porque é uma alavanca, sem dúvida, para você poder justamente descentralizar isso de você e ter mais fôlego para o crescimento. Porque senão só cresce se não estiver presente, então não tem como. E a outra que a gente falava também no bastidor é a questão do crescimento orgânico versus por aquisição, né? Isso também está dentro do seu pipeline aí de projeção? Sim. Ou seja, inclusive eu tinha colocado então no planejamento estratégico os 500 milhões, só que ainda estamos na fase de dobrar quantas empresas. Este ano já decidimos que não vamos comprar nenhuma, porque acho que temos que estar mais preparados para receber outra empresa. Talvez no próximo temos que definir, será tecnologia, porque para crescer tem que ser muito em tecnologia, porque a tecnologia abrange todos os setores. Então queremos sim partir para a compra de empresas de tecnologia. Estamos só a definir o faturamento e a dimensão e em que período será no próximo ano e no seguinte para conseguir chegar aos 500 milhões. Você está num setor que assim, ou você compra ou você é comprado. Sim. Né? Você está numa fatia ali do setor que é uma empresa-alvo de outras grandes. Já fomos abordados. Já fomos abordados e faz agora um mês. Mas tenho tanta paixão, Marcelo, sabe? Esta empresa de dono até dá vontade de chorar, assim, porque foi feito com tanto carinho, tanto suor, e viram... Tudo bem que o dinheiro pode falar mais alto, assim, uma grande fatia de dinheiro, e eu sei que às vezes essas empresas estrangeiras estão dispostas, mas ainda não estou preparado. E eu quero engordar mais, quero engordar mais o boi, como eu costumo dizer, e aí posso fazer uma joint venture, ou não. Eu ainda quero aproveitar muito este, digamos, gosto de empreender. Está jovem ainda, aprender. Né? Tem ainda... Vou agora, no próximo semestre, começar a implementar um conselho consultivo. Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia te perguntar, porque o nosso ouvinte está aqui, né? Marcelo, faz a pergunta para ele. Já tem ou não tem conselho lá? Porque para ele poder criar outros Tiagos e ele sair um pouco de cena, né? Provavelmente o caminho natural seja você ir para uma presidência de conselho, instituir um conselho e deixar diretores sócios ali tocando os negócios nos diversos países. Já está no planejamento estratégico. No segundo semestre iniciámos um conselho consultivo para começarmos a ganhar práticas de o que é ter um conselho, educar o dono a ter um conselho, porque talvez não esteja preparado. E sem dúvida que está um momento de eu ter uma opinião externa, uma opinião experiente que me possa provocar insights a tomar melhores decisões e que eu próprio aprenda com esses conselheiros, porque eu fiz-me CEO comigo mesmo. Eu não sou CEO de carreira, eu sou CEO de empreendedor, e então eu preciso aprender com gente que estudou e que já andou mais quilómetros do que eu e que pode me dar, para aí, vai pela esquerda que é melhor. E eu respirar fundo e disse, ok. Então, sem dúvida que faz todo o sentido começarmos a ter um conselho para a nossa dimensão, para o nosso faturamento e para o nosso crescimento daqui para a frente. Bom, fica aí a dica, né, pessoal? Não adianta entupir aqui, eu pedi o WhatsApp do Tiago, senão vai virar uma loucura, mas no momento oportuno o Tiago vai estar falando com a gente e a gente vai abrir um processo aí seletivo para posições de conselho na Lusa Group. Assim como o Tiago, quantos outros empresários conseguiram fazer um negócio do zero, estão hoje ali no médio porte, né? E levando o seu negócio com possibilidade de crescimento
mas o progresso já aconteceu. O que precisa agora é colocar ordem. Então, um conselho pode ajudar, assim como vai ajudar aqui a empresa do Thiago também. Thiago, caminhando aqui já para o final da nossa conversa, né? Eu acho que... acho não, tenho certeza que a sua história só trouxe uma inspiração para tantos empresários, pessoas que desejam empreender, assim como você lá atrás. Alguns por necessidade, outros por um sonho mesmo de sair de um emprego ou nem começar trabalhando para os outros e já, de fato, empreender. Mas a sua história é uma história muito bonita de um imigrante, né, que chega no país com praticamente nada no bolso, chega ali ao quase fundo do poço, podemos dizer, né? Totalmente. E com um anjo aí, como que é o nome dele mesmo? O Ricardo Perrota, Ricardo tem o cara Perrota. da PAC. Depois tem outra história que eu entrei no país ilegal. A Polícia Federal deixou-me entrar no Brasil e eu já não tinha mais dias para entrar. Isto seria uma história muito... Um dia vou escrever um livro das minhas histórias com o Brasil e os gestos Então, assim, que me ajudaram. Todas as dificuldades, tudo para dar errado. Isso, e dá certo. Mas deu certo. Então, assim, parabéns por essa sua história. Para os nossos conselheiros que estão atuando em empresas e que podem contratar o serviço da Luz eventualmente para uma prestação de serviço, eles entram em contato como? Quem que eles procuram? É um site, uma rede social? Eles podem entrar através do nosso site, tem lá a parte para ser contactado, pode pedir uma reunião connosco para podermos apresentar melhor os nossos serviços, os nossos produtos, para além de, digamos, da parte do outsourcing, podemos desenvolver projetos chave na mão, ou seja, se a pessoa precisar desenvolver alguma peça, algum produto, mas acima de tudo temos mão de obra extremamente qualificada, rapidamente na sua planta, na nossa planta, onde desejar, a um preço extremamente interessante, onde você pode amortizar o PIS e o COFINS. Então, hoje o outsourcing a nível fiscal é uma vantagem excelente. Muita gente pensa que contratar é mais barato, mas não é. A dor de cabeça deixe connosco, nós resolvemos. Você tem lá o crédito e tem a praticidade de poder, inclusive... Eu costumo dizer que há um ex-funcionário meu que dizia try and hiring, que era experimentar os nossos funcionários e chegarmos a um acordo de você poder contratar o nosso funcionário também. Assim que é uma parceria, não é só... Ou seja, às vezes nós colocamos consultores nossos dentro da vossa casa e vocês acham tão estratégico perder aquele know-how que nós chegamos a um acordo e liberamos a pessoa em troca de algo ou de um acordo. Isso é um diferencial, porque normalmente as empresas mas eu acho que tem que ser win-win e a parceria é isso mesmo. Eu não quero um cliente só para hoje, eu quero um cliente para irmos crescer em conjunto. Ou me engana que eu gosto, né? Não pode. Isso. Aí o funcionário pede demissão de você, um mês fica sumido e aparece lá com... Não, eu prefiro jogar aberto e colaborar nesse sentido de podermos crescer em conjunto. Eu sei que faz sentido porque muitas vezes tem projetos confidenciais e que não quer que vá para o mercado, então quer contratar essa pessoa para dentro e está tudo bem, faz parte do negócio e estamos aqui para crescer em conjunto. Então podem nos contactar pelo site, pelo Instagram, teremos todo o gosto. Lusa com Z ou com S? Com Z. Lusa com Z. Exatamente. Lusa Group. Exatamente. .com.br? Lusagroup.com. Você entra em contato, fala que você assistiu o podcast aqui, Os Conselheiros da Board Academy, entrevista do CEO Thiago Monteiro, e que você quer uma reunião, agendar uma visita, enfim, para explicar a sua necessidade. Você que é conselheiro, gol de placa, ajudar o diretor, o proprietário aí da empresa onde você está atuando como conselheiro, recomendando aqui a Lusa Group para estar te ajudando num problema industrial, tecnológico que a empresa pode estar passando. Uma reunião, uma ideia pode salvar um negócio, gente. Então, fica aqui a recomendação. E você que é executivo, já trabalha numa empresa, está sofrendo com algumas dessas situações, procura aqui a Lusa Group e todo o time do Thiago também. Muito obrigado, Marcelo. Thiago, última consideração aqui, último recado, na verdade, que eu ia te pedir para a gente fechar, é um recado para os CEOs, assim como você, né? Você sabe toda a dor, tudo que você já passou até hoje. Um recado para outros CEOs que estão nos assistindo aqui, que também são ou fundadores ou herdaram um negócio, mas enfim, estão à frente das suas empresas. Que recomendação, o que você poderia deixar de mensagem para eles de apoio aí? A gente sabe que é uma carreira muito solitária muitas vezes, né? Especialmente uma empresa que não tem conselho ainda, com quem desabafar? Com a esposa? É com um diretor? Como é que você faz isso, né? Eu, neste caso, eu contratei uma consultoria externa para me ajudar a desenvolver um planejamento estratégico,
porque na dimensão que temos é importante ter no papel e não só fazer acontecer, porque quando o barco é muito grande, a coisa se não fica no papel, não começamos só na cabeça e na visão, ela fica desviada. Mas acima de tudo, e conforme eu disse outro dia lá no vosso evento em Belo Horizonte, é duas coisas muito importantes e que é muito difícil, que eu acho que eu tenho começado a aprender e tenho melhorado muito, que é contrato devagar e demita rápido, porque muitas vezes empurrar com a barriga não resolve, e escolher as pessoas certas para a cadeira é uma das chaves de sucesso para o nosso crescimento. Então, é isso. A outra, se você é um verdadeiro empreendedor, eu escuto muito o meu feeling. E, ultimamente, eu tenho comprovado que estes meus feelings dos quilómetros que eu já fiz, eles batem certo. Pronto. Então, é muito difícil no final do dia, porque nós temos uma cadeira solitária. Muitas vezes nem em casa podemos falar, porque são situações complexas, mas procuro outros empreendedores para pedir uma opinião de como é que eles fazem na empresa. Hoje em dia há um monte de grupos de network, mas procuro muito bem. Esses grupos têm muita coisa que talvez não seja, que se enquadre com a sua dimensão, com o seu tipo de perfil, mas esteja rodeado de pessoas boas para o acompanhar e encontre pessoas melhor do que você nos temas que você não domina. Excelente, sensacional. Deixou ouro aqui pra gente. Obrigado. Nessa nossa conversa. Tiago, mais uma vez eu quero te agradecer de novo por você ter aberto o coração aqui, falado de coisas tão íntimas que talvez até seus clientes, alguns funcionários não conhecessem dessa história sua de vida. Então, muito obrigado pela confiança. Obrigado, foi um por prazer estar conosco aqui no nosso programa, Os Conselheiros. A vocês que nos assistiram, quero dizer que a Lusa Group é parceira da Board Academy, um dos nossos patrocinadores aqui, e nós recomendamos os serviços da Lusa Group através aqui do Tiago Monteiro, seu CEO e fundador. Quer saber mais sobre a Lusa Group? Entre em contato www.lusagroup.com, ou também, se preferir, entre em contato com a Board Academy e a gente passa aí as devidas indicações e recomendações. Tiago, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer, obrigado. Tudo bom. Pessoal, nós nos vemos então no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.